Olá pessoal, tudo bem? Claudemir novamente com vocês. Vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre a Convenção Coletiva dos Vigilantes aqui no estado de São Paulo, desse biênio, 2022-2023. Hoje a gente conversa sobre o seguro de vida. Vamos lá então? Pessoal, eu acho que para a gente iniciar essa conversa sobre o seguro de vida, a gente tem que perceber o seguinte, que a Lei 7.102 de 83, aquela que cuida da vigilância privada, e também a Portaria da Federal, aquela, a 3233 de 2012, elas lançam o direito, mas elas não especificam, elas não detalham. É por isso que a gente tem que ir até a convenção coletiva que trouxe com mais clareza acerca desse direito. A gente não pode esquecer o seguinte, pessoal, antes de a gente tratar sobre os valores, quais são os critérios, a gente tem que perceber que o seguro de vida previsto para o vigilante, ele é um seguro privado, ou seja, ele é regrado por uma lei específica da vigilância. Vamos avançar um pouquinho mais. A gente não pode também confundir este seguro privado com os benefícios do INSS, que são aqueles tratados na lei de custos e benefícios, a Lei 8.213. Então, é importante que a gente faça inicialmente essa distinção entre esses dois elementos que são muito distintos. O seguro privado, que é esse que eu falo agora, que a gente está tratando, que a gente está conversando, e os benefícios do INSS, o acidente de trabalho, o acidente de saúde, qualquer outro benefício. Legal? Então tem que ficar claro para você essa distinção. Inclusive, são providências diferentes. Quando você tem que utilizar o seguro privado, seja em caso de morte ou em caso de incapacidade, é uma seguradora que vai pagar para você. E aí nós temos N seguradoras no mercado, que inclusive a sua empresa é que vai escolher conforme a livre negociação que existe no mercado hoje. Agora, já os benefícios do INSS, eles são regrados por uma lei específica, que inclusive é uma outra providência que você tem que tomar. Legal? Então, pessoal, e como a gente está falando de um seguro privado, quem trata e regulamenta é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que eu vou deixar inclusive um link na descrição do vídeo, aqui embaixo, para que você possa, para você um pouco mais curioso no assunto e que quer aprofundar a discussão, para que você possa pesquisar sobre a circular número 29 da SUSEP, que estabelece as regras de pagamento do seguro. Vou deixar também o link da convenção coletiva e também vou deixar aqui embaixo o link da Lei 7.102, para quem quiser aprofundar a discussão. Agora, vamos avançar. A convenção coletiva, ela prevê dois tipos de indenização. Seguro por morte, em caso de morte, qualquer tipo de morte. Há uma ressalva aqui, mas eu vou falar daqui a pouquinho quando nós tratarmos do suicídio. Mas em tese são o benefício pago, o seguro pago em caso de morte, qualquer tipo de morte, em serviço ou fora do serviço. E temos também o seguro em caso de invalidez ou incapacidade, usando aí um termo mais atual. Bom, vamos continuar. Em caso de morte, como eu já disse, não importa onde ocorre essa morte, se é em serviço ou se é na folga. Se essa morte você foi alvejado, por exemplo, num assalto, ou se você sofre um acidente em serviço, ou se você está indo para casa no deslocamento, ou se você estava jogando bola, uma hipótese bem dramática, se você estava jogando bola. Então, não importa, a morte ela vai ser paga e o valor do seguro, no caso da morte, é de 26 salários piso, o piso salarial do vigilante, acrescido do adicional de periculosidade. Acho que é curioso a gente comentar que até alguns anos atrás era só o piso salarial e não era periculosidade, que eu acho que é importante notar que foi uma conquista à categoria, a inclusão no valor do adicional de periculosidade, que fez aumentar significativamente o valor a ser pago ao familiar no caso da morte do vigilante, né? Bom, agora a gente vai tratar do seguro em caso de incapacidade ou invalidez, que também está previsto na convenção coletiva, né? Só que aqui a gente tem que prestar muita atenção. Veja só, o valor é de 52 salários
piso mais a periculosidade. Observe o seguinte, aqui nós temos uma distinção, uma diferença entre se essa incapacidade se dá por um ato ocorrido na folga ou se é em decorrência de ato de serviço. Porque se for em decorrência de ato de serviço, ou seja, a sua incapacidade, ela se deu, a causa dela é uma relação está na relação de trabalho, você vai receber o valor proporcional à sua lesão. Inclusive, a gente utiliza a tabela da SUSEP para fazer esse cálculo. Né? A seguradora vai utilizar uma tabela da SUSEP, circular número 29, para fazer o pagamento dos seguros. Então, o teto máximo é 52 salários piso, se for em serviço. Mas acho que você tem que ficar atento, e a minha preocupação é se isso acontece fora do serviço, ou seja, na folga. Na folga, esse valor é reduzido à metade. Isso mesmo, o valor é reduzido à metade. Bom, pessoal, acho que ficou claro, né? Essa questão do seguro de vida em caso de morte e em caso de invalidez, especialmente nessa questão de estar em serviço ou fora do serviço. Temos uma polêmica, e eu não tenho uma resposta decisiva, porque há uma polêmica, inclusive, de entendimento aqui, no que diz respeito à reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista, você sabe, ela retirou o direito do vigilante, de qualquer trabalhador, das horas in itinere, que é uma relação trabalhista, ou seja, o deslocamento. Então, o deslocamento foi suprimido esse direito na reforma trabalhista. E em razão disso, há a polêmica se você fica com uma incapacidade em razão dela ocorrer no seu deslocamento, qual vai ser o valor do seguro, se vai ser o valor de, usando a referência de 52 salários piso, mais a periculosidade, ou se vai ser de 26, que seria a metade. Então aqui nós temos uma polêmica, a gente tem que aguardar a justiça se posicionar nesse aspecto. Então fique atento com relação aos acidentes que você sofre no deslocamento. Veja, presta atenção, eu não estou me referindo aos acidentes de trabalho. Para fins de acidente de trabalho, o deslocamento ainda continua, porque a lei 8.213 ainda admite acidente de trabalho no deslocamento. A reforma previdenciária, que foi em 2019, ela não alterou essa questão, permanece. Aqui eu estou me referindo à reforma trabalhista, que retirou as horas em itinere, que em consequência disso, ela retirou o deslocamento para fins trabalhistas e não previdenciários. Então, nesse aspecto, com relação ao INSS, você tem o direito preservado. O seguro-desemprego, o seguro de vida. Você vai abrir o CAT, porque você se acidentou no deslocamento do trabalho, na ida ou na vinda. Aqui eu me refiro ao seguro pago pela seguradora, que esse sim pode ser questionado pelo fato desse deslocamento ser fora do serviço, lógico, e em razão disso o valor ser metade. Acho que vale a pena consultar um advogado na ocorrência dessa situação. Legal, gente? Pessoal, só mais uma coisa com relação ao seguro. Eu acho que a gente tem que pensar também nos beneficiários. Os beneficiários, aqueles que, no caso de morte em especial, eu acho que é importante que você mantenha o registro, as anotações atualizadas lá no RH da sua empresa. Porque o beneficiário, ele é uma declaração sua. Você escolhe quem receberá aquele valor. Tanto é que o seguro, esse privado, ele não está atrelado à herança. Tanto é que você declara. Você deseja a quem quer direcionar. É por isso que, repito, mantenha atualizado os dados lá no RH da empresa. Na ausência disso, e por sinal, pessoal, é muito comum, mas muito comum, o vigilante não declarar a quem quer deixar. Não direcionar para quem vai o pagamento do seguro. E nessas hipóteses, a gente vai utilizar o Código Civil, e que vai para os dependentes, filhos, companheira, companheiro, esposo, esposa. Pessoal, só para a gente concluir esse assunto, acerca do seguro de vida em caso de morte, vamos abordar agora a questão do suicídio,
que é um assunto muito sensível, a gente sabe, mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos a essa questão. E muito recentemente, o STJ, que é um tribunal, assentou um entendimento de que o seguro a ser pago ao vigilante que se suicida tem que ter, o contrato de trabalho do vigilante tem que ter no mínimo 2 anos. Assim, é natural que isso já estava na lei, no Código Civil, já estava na lei. Só que o entendimento da justiça é que podia ser pago antes mesmo dos 24 meses de contrato. Agora não, o novo entendimento, agora, do fim do ano de 2021, é de que para ser pago o seguro de vida em caso, né, na morte em razão do suicídio, o contrato de trabalho tem que ter 24 meses. E isso, né, a gente sabe, é um tema sensível, né? Mas o STJ entendeu assim, então fique atento a esse detalhe. Legal, gente? Pessoal, era isso que eu tinha que falar por enquanto, né, sobre o seguro de vida. Fico à vontade para aqui embaixo nos comentários fazer questionamentos, abordagens. A gente responde, né? Mesmo porque o papel desse canal é democratizar a informação, fazer com que ela alcance o maior número de público, né? E é isso aí, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.